Seu cabelo mudou drasticamente de textura nos últimos meses. E você sente que, por mais que troque de shampoo ou gaste fortunas em cremes, nada parece devolver o brilho e a densidade que ele tinha antes. Você se olha no espelho e vê falhas que não existiam, ou talvez perceba que o rabo de cavalo está cada vez mais fino, e esse é o momento em que a frustração bate. Se você está passando por isso, saiba que o problema pode não estar no couro cabeludo, mas sim em um sinal silencioso que o seu corpo está tentando te enviar. Hoje, vamos desvendar os 7 motivos ocultos do enfraquecimento capilar, causas que a maioria das pessoas ignora completamente e que podem estar sabotando a saúde dos seus fios dia após dia, sendo que o último motivo é um dos mais frequentes e, paradoxalmente, um dos menos percebidos. E se você quer entender melhor o que o seu corpo está tentando te mostrar através do seu cabelo, acompanhe o canal, porque eu sempre trago esse tipo de conteúdo de forma clara e sem enrolação. É fundamental começarmos quebrando uma crença muito comum. Cabelo fraco não é apenas uma questão de queda excessiva. Muitas pessoas acreditam que, se não estão encontrando tufos de cabelo no travesseiro, o couro cabeludo está saudável. Isso é um erro perigoso. O enfraquecimento é um processo sutil, um declínio silencioso, onde os fios perdem diâmetro, ficam mais quebradiços, perdem o volume natural e o ritmo de crescimento diminui significativamente. O cabelo funciona como uma antena do seu estado de saúde geral. Ele é uma das últimas estruturas que o corpo prioriza quando algo não vai bem internamente. Pense no organismo como uma casa. Se falta água ou energia, o corpo corta o fornecimento para os jardins e áreas de lazer para manter as luzes da sala e da cozinha acesas. O cabelo é o jardim. Se ele está morrendo, o problema está na fundação. Vamos analisar o primeiro motivo oculto, que é a deficiência de ferro. Mas precisamos ser precisos aqui. Você pode realizar um exame de sangue comum e ouvir que está com os níveis de ferro dentro da normalidade, sem ter anemia clínica. Mas isso não significa que o seu estoque de ferro, a ferritina, está adequado para a manutenção capilar. O cabelo exige um nível de ferritina muito mais alto do que o necessário apenas para a sobrevivência das suas células sanguíneas. Quando esse estoque está baixo, o folículo piloso, que é a raiz onde o cabelo nasce, entra em um estado de economia, produzindo fios mais finos e sem resistência. É como tentar construir uma parede com menos tijolos do que o necessário. A estrutura ficará frágil e incapaz de sustentar o peso. O segundo motivo são as alterações hormonais, que agem como maestros invisíveis na orquestra da sua saúde. Condições como o hipotireoidismo, a síndrome dos ovários policísticos, ou mesmo as mudanças naturais do pós-parto e da menopausa, alteram a química do seu corpo drasticamente. O cabelo é extremamente sensível a essas oscilações. Se a sua tireoide não produz os hormônios na medida certa, todo o ciclo celular do fio é desregulado. O que muitas vezes vemos não é uma queda súbita, mas um afinamento progressivo e uma perda de densidade que deixa o couro cabeludo cada vez mais visível, sinalizando que o equilíbrio hormonal precisa de atenção médica profissional. Seguindo essa linha, chegamos ao terceiro motivo, a alopecia androgenética. Aqui precisamos de clareza absoluta, pois essa é uma condição genética e progressiva. Diferente de uma deficiência nutricional que você resolve com ajustes na dieta, a alopecia androgenética é um processo de miniaturização dos fios. O segredo aqui é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo identificamos que o afinamento é um processo de miniaturização, mais chances temos de usar tratamentos que bloqueiam esse avanço. Ignorar esse processo esperando que o cabelo se recupere sozinho é um erro que custa a densidade capilar a longo prazo. Se isso está fazendo sentido para você e está te ajudando a enxergar seu cabelo de outra forma, já deixa um like e se inscreve no canal. O quarto motivo nos leva direto para a sua cozinha, pois seu cabelo não vive de cosméticos caros. Ele vive de nutrientes. Dietas restritivas, jejuns prolongados sem acompanhamento ou cortes bruscos no consumo de proteínas são gatilhos diretos para o enfraquecimento. O cabelo é composto majoritariamente por proteína. Se você não ingere a matéria-prima básica, o corpo não vai fabricar um fio forte e brilhante. É por isso que pacientes que passam por procedimentos como a cirurgia bariátrica, se não tiverem uma suplementação rigorosa, acabam enfrentando o enfraquecimento capilar.
O cabelo bonito começa no prato, e sem o combustível adequado, nenhum shampoo do mundo trará a força de volta. O quinto motivo que frequentemente ignoramos são os medicamentos de uso contínuo. Antidepressivos, anticoncepcionais, beta-bloqueadores e diversos outros fármacos têm como efeito colateral, em algumas pessoas, a alteração do ciclo de crescimento capilar. Muitas vezes, o paciente inicia um tratamento para outra condição de saúde e, meses depois, nota que o cabelo perdeu a vitalidade. Se você começou algum medicamento novo e notou essa mudança, é vital conversar com seu médico sobre isso, pois a solução pode estar em um ajuste de dosagem ou na troca da medicação, sem que você precise interromper o tratamento da sua saúde geral. O sexto motivo é o excesso de agressão externa, o calor e as químicas. Embora tenhamos focado muito nos fatores internos, não podemos ignorar a realidade prática. O fio de cabelo é uma estrutura que precisa de proteção. O uso diário de chapinhas em temperaturas altíssimas, a descoloração sem os intervalos necessários ou a aplicação frequente de progressivas corrói a cutícula do fio. Quando a cutícula é destruída, o interior do fio perde umidade e proteína. O resultado é um cabelo que quebra no meio da haste. Mesmo que a raiz esteja produzindo um cabelo novo e saudável, o volume total do seu cabelo vai diminuir porque os fios antigos não sobrevivem às agressões constantes. Por fim, chegamos ao sétimo motivo, que é o estilo de vida, algo que muitos subestimam em sua rotina moderna. O estresse crônico libera picos de cortisol, o hormônio que, em excesso, inflama o couro cabeludo e desvia a energia metabólica do seu corpo, retirando-a do crescimento capilar para focar na sobrevivência imediata. Noites mal dormidas, falta de lazer e uma rotina de exaustão impedem que o folículo piloso realize corretamente o processo de renovação. O cabelo é um luxo biológico. Ele é o primeiro a sofrer quando você não dorme bem ou vive em um estado de ansiedade constante. Agora, onde a maioria das pessoas erra? O erro fatal é tentar curar um sintoma interno com uma solução externa. Você vê o seu cabelo enfraquecido e compra o shampoo mais caro da prateleira, ou gasta horas em máscaras de hidratação. Isso ajuda a dar brilho momentâneo e a proteger o fio contra a quebra, mas não resolve a causa raiz. Se o seu ferro está baixo, se o seu hormônio está desregulado ou se o seu estresse está alto, nenhum cosmético vai impedir que o seu cabelo continue enfraquecendo. O tratamento correto começa com o diagnóstico. É preciso olhar para os exames, entender a sua rotina e identificar qual desses 7 motivos está agindo no seu caso específico. A boa notícia é que o enfraquecimento capilar, quando tratado na causa, tem um prognóstico muito positivo. A medicina capilar moderna oferece ferramentas para fortalecer o fio e estimular o folículo, mas nada disso funciona se não houver um plano individualizado. Cada pessoa tem uma história, um histórico biológico e um estilo de vida diferente. O que funcionou para a sua amiga pode ser inútil para você. Por isso, a abordagem precisa ser técnica, mas também muito humana, focada na sua saúde total, não apenas na estética. Se você sentiu que esse vídeo tocou em pontos que você já percebia em si mesma, ou se finalmente entendeu que aquele desânimo do seu cabelo tem um motivo real, saiba que você não precisa lidar com isso sozinha. O primeiro passo para recuperar a sua autoestima e a saúde dos seus fios é entender o que está acontecendo por dentro. Não deixe passar mais tempo insistindo em produtos que não entregam o resultado que você deseja. Procure identificar a causa raiz. Afinal, a beleza do seu cabelo é, acima de tudo, o reflexo da sua saúde. Comente aqui embaixo qual desses pontos mais chamou sua atenção, ou qual você nunca tinha relacionado com o seu cabelo. Sua interação ajuda a levar essa informação para quem mais precisa. Cuide de você, de dentro para fora. Muitas vezes, quando falamos sobre saúde capilar, o erro mais comum é tratar o cabelo como se ele fosse um acessório independente do restante do corpo, uma peça que pode ser consertada com uma ferramenta externa. Mas a verdade biológica é muito mais profunda e fascinante. O seu couro cabeludo é, na prática, uma extensão da sua pele, e o folículo piloso é um dos órgãos com a maior taxa de multiplicação celular em todo o organismo.
Isso significa que ele é extremamente sensível a qualquer oscilação sistêmica. Quando o seu corpo percebe um desequilíbrio, seja uma inflamação silenciosa, uma carência nutricional ou um pico crônico de cortisol, ele toma uma decisão estratégica. Ele corta o suprimento de recursos para o que considera menos vital para a sua sobrevivência imediata. O cabelo não é vital para que você continue viva. Portanto, ele é o primeiro a ser despriorizado. Imagine o seu organismo como uma grande empresa em crise financeira. Se o caixa está curto, a diretoria corta primeiro os investimentos em estética e decoração para garantir que a estrutura básica continue funcionando. O seu cabelo é essa decoração. Quando você se olha no espelho e vê os fios perdendo o brilho, a densidade ou começando a cair, você está, literalmente, olhando para um relatório de crise do seu metabolismo. Ignorar esse aviso e tentar resolver apenas com máscaras de hidratação caras ou óleos milagrosos é como pintar a fachada de um prédio que está com a fundação comprometida. Pode até mascarar o problema por alguns dias, mas a estrutura continuará cedendo. Vamos aprofundar um pouco mais em um dos pontos que mencionei anteriormente, a questão da inflamação silenciosa. Vivemos em um mundo onde o estresse oxidativo é constante. Alimentação processada, poluição, noites mal dormidas e o uso excessivo de telas geram um estado inflamatório que altera a sinalização hormonal no couro cabeludo. Existe uma enzima que é a grande vilã do afinamento capilar em muitas pessoas, responsável por converter a testosterona em dihidrotestosterona, o que faz com que os folículos atrofiem, diminuindo o diâmetro do fio até que ele desapareça por completo. E adivinhe o que acelera essa conversão? A inflamação sistêmica. Portanto, quando focamos apenas em vitaminas, sem observar o perfil inflamatório, estamos perdendo uma peça fundamental do quebra-cabeça. Além disso, quero falar sobre a importância da vascularização. O folículo precisa de uma rede sanguínea eficiente para entregar oxigênio e nutrientes. Muitas vezes, o couro cabeludo de quem sofre de queda ou afinamento apresenta uma espécie de rigidez ou tensão crônica. A microcirculação fica prejudicada. É como se a irrigação de um jardim estivesse entupida. Não adianta colocar o melhor adubo no solo se a água não chega até a raiz. Procedimentos como a indução percutânea de colágeno, a fotobiomodulação com lasers de baixa potência ou a aplicação de ativos específicos através de técnicas de drug delivery servem exatamente para isso. Desobstruir esse caminho, estimular a formação de novos vasos sanguíneos e garantir que o bulbo receba tudo o que precisa para produzir um fio robusto e saudável. Elas acumulam uma coleção de shampoos, loções, tônicos e suplementos de farmácia, todos indicados por influenciadores ou amigas, mas nunca viram o resultado que esperavam. E a frustração é um sentimento muito real e paralisante. Quando você não sabe a causa, você gasta energia em direções opostas. Se o seu problema é uma deficiência de ferritina, o estoque de ferro no seu organismo, e você está gastando fortunas com tônicos de crescimento sem repor esse mineral, você está apenas enxugando gelo. O ferro é necessário para a produção de hemoglobina, que transporta o oxigênio. Sem oxigênio, a célula não trabalha. Simples assim. Quero que você pare por um instante e pense em como tem sido a sua rotina nos últimos meses. Você tem sentido fadiga constante? Unhas quebradiças? Alterações no ciclo menstrual? Mudanças bruscas de humor ou dificuldade para dormir? Esses não são apenas sintomas isolados. São o seu corpo tentando se comunicar com você. A tricoterapia moderna não é apenas sobre o cabelo na cabeça. É sobre a pessoa que carrega esse cabelo. Muitas vezes, a solução pode estar em uma mudança simples de hábitos alimentares, na introdução de um suplemento específico que você nunca imaginou precisar, ou na regulação de um eixo hormonal que está sobrecarregado. A jornada de recuperação capilar é um exercício de paciência e disciplina. O ciclo do cabelo é lento. O que você faz hoje só vai se refletir visualmente daqui a 3 ou 4 meses. É por isso que muitas pessoas desistem no meio do caminho, justamente quando o tratamento começaria a fazer efeito. O segredo está na constância. Mas, para ser constante, você precisa ter a segurança de que está no caminho certo.
E a segurança só vem através de dados, de exames laboratoriais detalhados e de uma análise clínica minuciosa. A autoestima está intrinsecamente ligada à nossa percepção de saúde. Quando você sente que está cuidando de si mesma de forma inteligente, quando você para de lutar contra o seu corpo e começa a trabalhar a favor dele, a mudança é visceral. Você passa a ter mais energia, a pele ganha viço, o sono melhora e, como consequência natural de um organismo equilibrado, o cabelo floresce. É uma transformação em cascata. Por isso, reforço o convite. Não trate o seu cabelo como um problema de prateleira de farmácia. Ele é um sinalizador biológico. Se ele está pedindo socorro, ouça o chamado. Não se trata apenas de estética. Trata-se de recuperar a sua vitalidade. Estamos em uma nova era da medicina, onde a personalização é a chave. Já foi o tempo em que uma única fórmula servia para todas. Hoje, a ciência nos permite mapear as necessidades individuais de cada paciente. Podemos analisar o seu histórico familiar, a sua genética, o seu nível de estresse atual, a sua dieta. É um plano de ação desenhado para trazer resultados sólidos e duradouros, sem promessas milagrosas, mas com a honestidade que a ciência exige. Não espere que o quadro se agrave. O folículo piloso tem um limite de resiliência. Quando ele entra em um processo de miniaturização avançada, o tratamento se torna muito mais complexo e demorado. Agir agora, enquanto ainda há tempo de reverter o processo e fortalecer a estrutura existente, é a decisão mais inteligente que você pode tomar pela sua saúde e pela sua imagem. Quero que, ao fechar esse vídeo, você leve consigo a sensação de que o controle está nas suas mãos. Você não é vítima do seu cabelo. Você é a condutora da sua saúde. O seu cabelo merece a atenção que você dedica ao seu corpo inteiro. E você merece o resultado de uma saúde plena. Lembre-se, o que você cultiva hoje no seu organismo é o que vai colher em brilho e força amanhã. Cuide-se com seriedade, consciência e, acima de tudo, com muito carinho por você mesma. Até o próximo vídeo.